Líder FM, que você também é líder. Bom dia para você, de volta ao nosso show da manhã e agora com Ricardo Elbert, notícias da Breca no ar. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Robson Silva. Bom dia para você, ouvinte da Líder FM. Simbora pra vinheta. É isso. Notícias da Breca. Breca News. Actualité Breca. Novità Breca. Episódio de hoje: Esqueceram de mim e acabei sendo raptado. Macaulay Culkin? Tem um pouquinho a ver. Simbora então Vamos saber. destrinchar essa história. Robson, imagina se eu chegasse aqui na rádio hoje, mas em vez de eu vir pro estúdio, eu simplesmente saísse sem olhar. Não olhei se tinha ninguém no estúdio, não olhei se tinha alguém na cozinha, não olhei se tinha alguém no banheiro. Eu simplesmente tranquei a porta e fui embora, imagina. Poderia esquecer alguma coisa, alguém, algo ligado. Tipo você, assim, né? no mínimo você ficaria aqui, né? Por ser quem tá aqui quando eu chego, você ficaria trancado. Sim. Tá certo que você tem a chave, mas e se alguém que não tivesse a chave? Sim. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com clientes de um cinema do Rio de Janeiro que foram assistir a um filme à noite até que perceberam que haviam sido esquecidos pelos funcionários do lugar, que fecharam o estabelecimento e foram embora. Foram embora. A sessão do filme é Esqueceram de Mim, não, né? Pois é, exatamente. A maior ironia vem depois. Não era o Esqueceram de Mim, porém, já eu vou falar. Tem a ver, alguma coisa. Nossa, sabe aquela ironia do destino? Do destino. Que tipo assim, se esse filme do Macaulay Culkin, né, Esqueceram de Mim, ainda estivesse em cartaz, com certeza, provavelmente seria durante uma sessão. Mas não, é um filme que também tem a ver com ser deixado, ser esquecido. E aí, os funcionários trancaram o pessoal no cinema e foram embora. Segundo a reportagem publicada pelo jornal O Globo, o que aconteceu parecia, aí está, uma cena de filme. No último sábado, dia 27 de janeiro, né, tem poucos dias, pouco antes da meia-noite, cerca de 40 pessoas gritavam por socorro para quem passava pela rua. Voluntários da Pátria em Botafogo, na zona sul do Rio. Imagina a cena, socorro! Se fosse um filme de terror então, hein? Após a sessão todo mundo assustado. Imagina. E todo mundo trancado, aquela sala escura. Todo mundo, que isso? Algum zumbi ali, o apocalipse zumbi ali acontecendo. Curiosamente, esse grupo estava dentro, como eu disse, de um cinema. Mais precisamente o cinema, a Estação Net Rio. O pessoal dizia, né, abre aspas para eles: estamos presos, esqueceram a gente aqui, fecha aspas para eles, né? E então era o que os pobres clientes tentavam explicar para quem passasse. Inclusive tinha um bar do outro lado da rua que os frequentadores do bar, que estavam lá no lugar com volume alto de música, né? Achavam que aquele áudio era a sessão do cinema, era normal, era uma cena do cinema. Pois é, até eles conseguiram ouvir aquela gritaria, aqueles pedidos por socorro, e alguns desses funcionários foram lá e acabaram chamando outras pessoas, né? Tem registros disso aí também na internet. Então era isso. E os clientes, segundo esses próprios frequentadores do cinema, eles ficaram gritando cerca de 30 minutos por socorro. Cerca de meia hora. A cabeça rolou, né? E falando agora do filme, como se já não bastasse isso tudo, você falou que cabeças devem ter rolado, né? Já eu chego nessa informação também. Como se já não bastasse tudo isso, esse terror, né? A cereja do bolo, eu acho que é a ironia do destino. Esse pessoal estava assistindo a um filme chamado Os Rejeitados. Parte 2 agora. Os Rejeitados. E acabaram. Volta dos Esquecidos. Rejeitados 2, o retorno. O retorno dos Esquecidos. Ou seja, uma cena pós-créditos quase que em 3D, como é que a realidade virtual? Realidade virtual, isso. Só que sem os óculos. É uma nova tecnologia que eles viram, eles foram os rejeitados, né? Os Lost. Só que foram Lost, tanto que os rejeitados mesmo, não foram nem perdidos, né? Ficaram esquecidos lá. E acabaram eles próprios se sentindo então os rejeitados aí pela equipe do cinema. E é o que foram, né? Estão certos. Algum roteirista pode usar isso
posteriormente, Isso. falando sério, né? Também, claro, pra se sem fazer dúvida. um filme sobre isso. Pelo menos um documentário, exatamente. Um documentário. Pra ser exibido onde? No cinema. E aconteceu o quê? Agora não vai ser 40 não, agora vai ser 300. Imagina. Acabou a sessão, fecha a porta, todo mundo esquecido. Todo Pra mundo quê? esquecido. Pra gerar o terceiro episódio. Exatamente, por aí vai. Por aí vai, o loop, né? O looping. Que loucura, hein, Os cara? pedidos de socorro, demais. Os pedidos de socorro chegaram não só a quem passava pela rua, a quem estava no bar, como também ao conhecimento da própria equipe do cinema. Do cinema Estação Net Botafogo, que é outro cinema perto dali, gerenciado pelo mesmo grupo, né, o mesmo nome, Estação Net, localizado na mesma rua, a poucos metros de distância dali. E por coincidência, quem estava lá nesse cinema do mesmo grupo? Os dois funcionários que haviam fechado o cinema, que haviam deixado. Eles estavam lá e ouviram então os chamados de socorro. Gente, tem alguém gritando ali do cinema. O que tá acontecendo? O povo assim, mexendo os braços assim e tal. Distraído, né? Um pouco distraído, né? Os dois, né? E demais. Quando eles souberam então dessa situação de caos e horror, eles correram pro endereço para libertar os, abre aspas, rejeitados. Rejeitados. Fecha aspas. Depois de Brincadeira. tudo isso, agora chegamos à parte da manifestação da direção do cinema, né? Aham. Depois de tudo isso, a direção do cinema disse que os funcionários então haviam fechado, acreditando que todas as projeções já tinham sido finalizadas, né? Tem que só 40 pessoas lá e não perceberam. Era uma salinha, mas com 40 pessoas, né? Que é um público grande para os dias de hoje, né? Para o cinema, a essa hora da noite, meia-noite. Meia-noite. Meia-noite, última sessão. A primeira medida da direção foi afastar temporariamente os funcionários, né? Você falou aí das cabeças rolarem. Esses dois foram afastados, mas o cinema disse ainda que não vai demitir eles, por enquanto não, vai manter eles recebendo, porém afastados, até que terminem essa investigação minuciosa interna, né? Que eles vão fazer para apurar as causas e circunstâncias. Tanto porque precisa da parte 2, da parte 3. Vai depender deles, né? Exatamente, precisa de mais alguém para fazer. Fato é que foi uma grande publicidade pro cinema. Tá aqui a gente falando o nome deles e tal, né? Então, nas palavras ainda da Adriana Hattis, que é sócia fundadora do Grupo Estação, ela disse, abre aspas, foi um erro inédito, absurdo e surreal. Fecha aspas. Só isso. E se é surreal, é por isso que tá aqui no Notícias da Breca. Lembrando que aqui a gente conta histórias surrealistas, mas surrealmente reais. Surrealmente. Como essa. É o ingrediente perfeito para estar aqui, tem tudo. Né? E a Adriana Hatz, que é, como eu disse, sócia fundadora desse cinema, ela continua, ó. Imagina se essas pessoas tivessem passado a madrugada lá dentro. Pois é, imagina, né? Imagina. Ela disse ainda, tenho pesadelos só de pensar nisso. Além do pedido de desculpas, queremos tentar oferecer alguma coisa que seja uma gentileza para o público depois desse transtorno tão grande. Não quer dizer que resolveremos ou compensaremos esse problema, mas queremos mostrar que sim, estamos muito chateados e preocupados com o que aconteceu. Fecha aspas aí para o que disse a senhora Adriana Hatz, como eu falei, sócia fundadora do Grupo Estação. Mas aí a ideia já partiu de você, um documentário, tá aí. Seria um bom presente. Tá feito, né? Seria um bom pedido de desculpa. Como eu falei que esse caso deu uma grande publicidade, eles podem fazer um vídeo, uma publicidade, né? Um documentário, um curta, para passar, quem sabe, entre o filme e outro, no próprio cinema, né? Dizendo principalmente os créditos finais. Hein? Exato, dizendo que o cinema, esse cinema específico, valoriza a imersão do público na realidade, nas emoções que o filme... Então, se você vai lá assistir um filme chamado Os Esquecidos, não, o que era o nome do filme? Os Perdidos, os Órfãos. Não, os Rejeitados. Os Rejeitados, exatamente. Você vai imergir realmente na história, não uma imersão completa na experiência do cinema, quase que em 3D, só que uma modalidade diferente. Isso. Mais até do que o que oferece aquela experiência da realidade virtual, né? Com os óculos e tal. Não, sem nada disso, temos uma nova tecnologia aqui, que é a nossa própria imersão real. Aí o cliente vai lá esperando saber qual que vai ser essa experiência, curioso, né? Chega lá pra experimentar, acabou a sessão de cinema, ele tá lá aguardando, esperando. E agora, o que será que vai acontecer? Nada, você vai ficar trancado aí dentro. Essa que é a surpresa. Tipo isso. Essa que é a imersão. Esse caso me fez lembrar de outro.
igualmente hilário, que é fato verídico também, lembrando, né? Parece piada, mas não é. Recentemente houve, eu acho que num dos aniversários aí do Titanic, algumas salas de cinema reexibiram o Titanic, né? Teve bilheteria de novo e tal, a versão remasterizada, com, enfim, qualidade melhor, áudio melhor e tudo mais, né? E aí teve um lugar que estava tendo a reexibição do Titanic, que, enfim, foi num dia de muita chuva, o teto do cinema alagou tudo e pá, caiu muita água dentro do cinema. Isso. E assistir o filme Titanic no cinema. Mas foi mais realista do que eu imaginei. Me senti um dos violinistas. Socorro. Aí ficou um banquinho boiando, Exatamente. o Jack na água, arroz no banco. Pessoal, os clientes estavam lá, bem gente, 3D. mas que isso? Nem colocamos o óculos de realidade virtual, né? Que é isso? Que Que tá legal, tão né? realista assim. Aquele mais voado falando, né? Que legal, que bom. Pois é. Olha só que bacana, esse cinema mandou muito bem. Não acredito que a gente pagou só isso pra tudo. Pra ter essa experiência. Essa experiência. Olha, eu tô me sentindo o Leonardo DiCaprio aqui. Pois é. Naquela cena em que o navio começa a traseira do navio começa a levantar ali assim, o pessoal começa a escorregar na água. Olha, realista mesmo. Bem É 3D. interessante isso, muito 3D. Pois Pois é, é, que curiosa cara. essa história. Aguardemos aí por novas histórias de realidade de cinema, né? Isso. Eu acho que essas empresas Bastante. estão pensando, né, em formas criativas como essa de manter o público mais imerso na experiência, como foi o caso aí dos Rejeitados. Eu não queria, você queria? Não, Agradeço. depende do filme. Depende do filme. Depende do filme, depende da história. Certíssimo. Falando em história, a gente vira agora a página para a nossa segunda história. Vamos Quando lá. a gente viaja de férias, principalmente ali se é um lugar que gostamos muito, sempre nos passa pela cabeça aquela ideia de e se eu largasse tudo, né? Se eu largasse meu emprego e viesse morar aqui, né? Se vendesse tudo que eu tenho lá e viesse morar aqui nessa praia, ou nessa ilha, ou nessa grande cidade, enfim. É sempre uma ideia que passa Sempre pra essa quem ideia que viaja, passa, né? né? E se me mudasse pra cá, por exemplo, se a pessoa viaja pra praia, tá lá depara lá com o cidadão local que vende coco na praia, e se eu viesse trabalhar com isso? Eu estaria aqui nesse paraíso tropical, vivendo aqui pra sempre, o que me impede, né? Enfim, as pessoas chegam a pensar isso, mas nem todo mundo leva isso a sério e leva isso à prática, né? Porém, o protagonista dessa história, se ele está aqui é porque ele levou muito a sério essa ideia, né? Trata-se, Robson e nossa audiência, de um turista britânico que estava de férias na Tailândia e queria tanto, mas tanto ficar por mais uns dias lá. E qual foi a grande ideia desse pequeno gênio incompreendido? Vamos Ele saber. simulou o próprio sequestro para evitar que para evitar que voltar, aqueles né? para evitar que aqueles gostosos dias de descanso acabassem, pelo menos por enquanto. Reportagem publicada pelo jornal The Sun revela que esse homem em questão, ele se chama Ian Day. É engraçado que o nome dele se escreve dia em inglês, né? D-A-Y, Ian Day. Ou seja, tudo que ele queria era mais um dia, pelo menos, Não é? mais um day. Tudo que o senhor Ian Day, de 48 anos, queria. Os predestinados. Predestinados. Ian Day. Ele queria só mais. O Ian Day só queria more one day. Moron Day. Ele só queria mais um dia ali. De 48 anos, ele queria, né? Ele queria ficar com o dinheiro do resgate também para compensar as férias. Teve todo um plano de ficar lá, foi um gênio, tudo hein? realista. Ligou pro seguro e tal, pediu dinheiro de resgate para permanecer em férias, né? Ou seja, ele queria ter provas quando chegasse lá no trabalho dele, ter uma prova, ó, tá aqui o seguro que eu recebi, fui sequestrado, não sei o que e tal. E o senhor Ian, ele mandou pra família dele fotos nas quais ele aparece supostamente espancado, cheio de ferimentos, sangrando e tal, né? Ah, fui amarrado, fui espancado e tal. Mas a família até que acreditou. Claro, quem não acredita, a família recebe esse tipo de conteúdo da própria pessoa, como não, né? Mas Pensa nada ao contrário. Exatamente. Do Mas as autoridades tailandesas, ao serem chamadas pela família dele, né, para registrar aquilo, perceberam que se tratava de uma mentira. Tava óbvio demais para eles que tudo aquilo era uma grande armação. E é bom lembrar, é bom esclarecer que comunicação falsa de crime também é crime.
Então se você chama a polícia, independente se é na Tailândia, se é no Brasil, em qualquer lugar. No Brasil eu tenho certeza que sim. Eu acho que em qualquer outro lugar em que a lei manda, realmente tem essa questão. Claro que as penalidades são diferentes, variando de país para país, né? No Brasil a pessoa poderia ser presa sim, ficar um tempo em presa, né? De acordo com o nosso Código Penal. Comunicação falsa de crime também é crime, porque você mobiliza uma força policial, equipe de viatura tem que ir para o lugar, investigação, deslocamento, delegados. Então, sem falar que muitas vezes a pessoa faz isso com interesses próprios. No caso desse cara, era o interesse de ganhar o dinheiro do seguro. Então acaba virando um pouco de estelionato, vai virando uma bola de neve. Isso. Você só queria ficar mais uns dias de férias e no final sai um criminoso. Com uma mais vasta caro, né? ficha criminal. Saiu muito caro. Saiu muito caro. Não só pra ele, o final dessa história tá chegando, sabe o que aconteceu também? Além do Ian, 3 amigos dele que participaram do plano, que ajudavam ele, acompanhavam ele, né? Os cúmplices do Ian nesse crime de denúncia falsa comunicação de crime, né? Também foram detidos por participarem desse plano que acabou mal. Nossa, que gênio, hein? Gênio, parabéns, senhor Ian. Acho que ele não vai fazer mais isso. No final das contas, nenhum day. Acabou ficando de férias mesmo na cadeia, né? Pois, ficou lá por uns dias na polícia lá. Mais uns dias, de boa lá, de curtindo, boa. comendo de graça. Exato. Com o plano dele foi por água abaixo. Brincadeira. Não foi dessa vez, senhor Ian. E, enfim, se deu tão mal que virou aqui pauta do nosso Notícias da Breca. Fica a dica, o alerta aí pro nosso ouvinte. Pois é, uma reflexão. O cara queria o dinheiro de seguro, queria ficar mais uns dias, queria, tipo assim, um atestado, entre aspas, de comparecimento ou de desculpas do trabalho, né? Que ia ficar mais uns tempos, queria se redimir ali no trabalho. Eu tive esses problemas, por esse motivo não compareci. Uma justificativa, né? Acho que a palavra certa é essa. Pensou, ele arquitetou tudo isso, hein? Pra, no final, acabar preso. Pois é. Mandou cumprindo seus dias de folga na cadeia. Agora, eu fico imaginando ele contando pros amigos a ideia. Gente, vem cá, eu tenho uma ideia ótima pra gente ficar aqui por mais uns dias. Os amigos gênios, né? Os Einsteins, né? Não sei, aqui no detalhe, né? Se ele passou maquiagem, se esses ferimentos são verdadeiros ou não sei se a polícia detectou, mas imagina se forem verdade. Aqui, pega aquela corda ali. Você vai bater em mim com aquela corda ali. Eu aguento, vai, bate. Brincadeira, que loucura, hein? Foi o espancamento forçado mais caro da história. Se não fosse louco, não estaria no Notícias da Breca, né, Ricardo? Exatamente. É isso aí, senhor Ian, que isso não se repita, né? E que ninguém siga o exemplo aí dado por ele. Mau exemplo. Que tenha melhores days na sua vida. Exatamente. A ideia de vender coco lá na praia da Tailândia seria muito melhor. Muito melhor. Se tivesse vendido. Pediria conta do seu trabalho, viveria na praia, enfim, não sei se o salário seria o mesmo, mas resumindo. Se gosta, fica aí, né? Se quer ficar, fica, pô. Mas não precisa forçar a barra, né? Falso de crime. Se lascou, e é por isso que a gente tá aqui fazendo piada com esse Notícias da Breca. Exatamente. É isso aí, Ricardo. Lembrando que Notícias da Breca agora termina no rádio, mas continua onde? Na Interwebs. Temos lá o nosso blog, estamos nas principais redes sociais, que são elas: Instagram, Threads, Facebook, Twitter, que é o X agora. Tudo que pode imaginar de rede social, estamos lá. Só não estamos no Google Plus, né, que é o Google+, porque aquilo eu acho que nem tem mais. Eu não lembro se o Google continua disponibilizando. Não, acho que encerrou Google Plus, mas é uma rede social que foi pelo ralo. Não deu certo, ele flopou no termo digital. Isso. Não teve engajamento e tá. Até no LinkedIn, que é aquela rede de trabalhos e tal, estamos lá, temos a nossa página, Notícias da Breca é uma página lá. É bom que você pode entrar na página do Notícias da Breca lá no LinkedIn e conhecer a nossa vasta equipe. Isso. A nossa vasta equipe, A nossa vasta equipe de produção. Ricardo Elbert. Todos os nossos produtores. Isso. Os nossos apuradores, os nossos editores de áudio, os nossos editores de vídeo. De pauta e tudo mais. Os nossos pauteiros estão todos lá. Em uma só pessoa, né? Toda a nossa equipe de produção está lá. Em uma só pessoa. Exatamente. Quando a nossa equipe de produção entra de férias, vai toda ela junto. Não fica ninguém de férias sozinho. E estamos compartilhando lá também no Líder FM Pitangui, no nosso Instagram, os Rios. A pessoa vai estar lá no nosso Stories. E também tem lá naquelas páginas de destaque. Boa. A pessoa entra, vai pro Rios do Ricardo e vai acompanhar na íntegra todos os episódios lá do Notícias da Breca. Isso aí, valeu demais. É isso aí, vamos todo mundo, né, ficar social na rede. Social na rede. Afinal de contas, são redes sociais, né, cara? É pra isso que serve.
Notícias da Breca. Breca News. Actualité Breca. Novità Breca.